Amém? A paz do Senhor a todos. Graça e paz. Muito bom, pessoal. Deixa eu pegar isso aqui. Ok. Hoje de manhã e ontem à noite também, eu estava em casa meditando na Bíblia Sagrada. E eu acho a Bíblia fantástica, sabe, irmãos? Eu acho, é verdade, irmãos, eu acho a Bíblia sensacional. E eu comecei a ler a Bíblia e encontrei algo assim que me chamou muita atenção. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Abra sua Bíblia, vamos lá, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vou ser bem rápido. Espero que eu consiga ser. Vamos lá, Atos capítulo 12. Versículo 21, 22, 23, até 21, 22 e 23. Esses três versículos, amém? Olha o que diz assim: no dia marcado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no trono e lhes falava. E o povo exclamava: é voz de Deus e não de homem. Olha o que diz a Bíblia, verso 23. Estão acompanhando comigo a leitura? No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu-o, porque não deu glória a Deus, e comido por vermes, morreu. Você entendeu o que está acontecendo aqui? O verso 23 diz assim: no mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, por quê? Porque não deu glória a Deus. Meu Deus da glória. E comido por vermes, morreu. Vamos orar um pouquinho mais? Feche os olhos. Esse texto aqui é um texto. Esse texto aqui é um texto que deveria inspirar em cada um de nós temor nesta noite. Pai, fale conosco a tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Tenha misericórdia de mim, que estou aqui com a Bíblia aberta. Tenha misericórdia de cada um dos teus filhos. Fale conosco a tua palavra, Senhor. Ministre dessa maneira simples, singela, para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Diga amém. Olha só o que está acontecendo aqui nesse texto. Esse texto é um texto sensacional. O texto fala da morte do rei Herodes. Herodes foi rei deixa eu saber aqui. O texto fala da morte do rei Herodes. Esse Herodes aqui, que a Bíblia retrata como sendo alguém que morreu comido por bichos, por vermes, é o Herodes Agripa I, neto do rei Herodes o Grande. Então são dois Herodes na Bíblia Sagrada. Um é este aqui que morreu, o outro é Herodes o Grande, aquele que aparece
retratado lá no capítulo 2, quando Jesus nasceu. A Bíblia fala que Jesus nasceu em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes. Está falando de Herodes o Grande. E esse Herodes aqui, que é retratado, é o seu neto, que é chamado de Herodes Agripa I. Este Herodes Agripa I é filho de Herodes Agripa II. Então, na verdade, são 3 Herodes, não 2. Tem Herodes o Grande, depois Herodes Agripa II e Herodes Agripa I. Vai ter Herodes assim lá na China, né, como na Bíblia Sagrada. O que está acontecendo aqui, irmãos? Esse rei Herodes é o mesmo que colocou Pedro na cadeia e que matou Tiago, irmão de João. Então, a Bíblia começa a contar a história dele, ou seja, esse incidente, esse episódio que aconteceu aqui, justamente falando, ou seja, tratando um episódio que começa sensivelmente aqui no versículo de número da Bíblia, vamos lá, verso 20. Olha o que diz o versículo 20. Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Esses, vindo de comum acordo até ele e obtendo a amizade de Blasto, camareiro do rei, pediram paz porque o seu país dependia do país do rei. Então olha só o que está acontecendo aqui. Esse é o contexto para você entender por que esse camarada morreu. Existia um conflito entre Tiro e Sidom com o país deste rei Herodes. O país do rei Herodes abastecia Tiro e Sidom de comida. E houve um problema, que a Bíblia não diz qual foi o problema, mas o pessoal de Tiro e Sidom vieram até o rei Herodes, decidiram fazer as pazes com ele, se aproximar outra vez de Herodes, porque Tiro e Sidom, que eram 2 cidades que ficavam no Mediterrâneo, dependiam da comida que a terra do rei Herodes mandava para essas 2 localidades. E esse pessoal de Tiro e Sidom usam o homem, o camareiro do rei, chamado Blasto. Blasto era mais ou menos como se fosse assim uma espécie de chefe da casa civil do rei. E de forma diplomática, esses 2 líderes dessas 2 cidades, Tiro e Sidom, usam então Blasto. E claro, Blasto provavelmente mexeu os seus palitos e houve então paz, houve o conflito cessou, o problema parou. Diplomacia, né? A gente vê como que a diplomacia já existia na época de Jesus. Diplomacia não é coisa de hoje. Até na época de Jesus já existia diplomacia. Aliás, a Bíblia é fantástica, né? A Bíblia fala de política. É impressionante como que a Bíblia é. Ora, o que acontece? O verso 21, leia comigo o verso 21, diz assim: no dia marcado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no trono e lhes falava. O que Herodes decidiu fazer? Herodes decidiu fazer uma comunicação pública ao povo. Política, um comício. Uma comunicação para as massas, para o povo da cidade. É mais ou menos aqui assim no Sumba. Imagina, num determinado dia, o governador decide reunir a multidão e fazer um comício. Estão a entender a ideia, pessoal? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui.
Imagina você que o governador decide fazer um comício. Reúne toda a multidão, coloca a melhor roupa, as vestes reais, e aquela multidão toda linda e bonita. De repente aparece o rei, e o rei começa a falar à multidão. Eu não sei o que é que aconteceu, sinceramente não sei o que é que aconteceu. Só sei que a Bíblia diz assim, que ele estava assentado no trono e falava para o povo. À medida que ele foi falando, provavelmente ele mesmo, o rei, começou a gostar daquilo que estava falando para o povo, e o povo ficou tão maravilhado, o povo ficou tão vislumbrado em relação àquilo que Herodes estava falando para o povo, que chegou uma hora que o povo começou a aplaudir a fala de Herodes. Só que ao invés deles aplaudirem simplesmente a fala de Herodes, eles começaram a olhar para as palavras de Herodes e dizer assim: é voz de Deus, não é voz de homem. Ele é um Deus, ele fala como se fosse Deus. Essas palavras que estão vindo da boca dele não são palavras comuns. Provavelmente Herodes tinha o dom da oratória, da retórica. Provavelmente era alguém que falava muitíssimo bem. Tome cuidado com pessoas que falam muito bem. Tome cuidado com pessoas que têm muita lábia. Tome cuidado com pessoas que articulam bem, cheias de portanto, ora pois, com efeito, entretanto. Cuidado com quem tem o dom da fala, porque muitas vezes engana, sofisma, e as pessoas ouvem às vezes mentiras que estão vindo da boca de alguém, elas acham que aquilo é o correto, é o certo, e muitas vezes essas pessoas fazem o quê? Elas simplesmente aplaudem. Cuidado com palavras. Bom, ele começou a falar e a multidão começou a aplaudir a ele. Quando a multidão disse assim: é voz de Deus, não é voz de homem, automaticamente Herodes deveria ter feito uma coisa que muitos de nós não fazemos. Uma pergunta aqui para mim e para você: quem aqui gosta de aplausos? Quem gosta de ser aplaudido? É bom, né? Quando você faz alguma coisa, todo mundo fala assim: você é o cara. Você é aluno nota 20. Imagina que você é um aluno que só queira 20. Imagina que você é um aluno, tudo que você faz bem feito. Imagina que você é um profissional, tudo que você faz bem feito. Um líder, um músico. Imagina um músico, assim como o maninho que está aqui, toca demais. As pessoas olham e falam assim: meu Deus, você toca que nem Deus. Imagine isso. Sabe qual foi o erro que Herodes cometeu? Foi não ter tido a decência e a capacidade de levantar as mãos, mandar parar a multidão, chamando-os a atenção de que jamais deveriam prestar glória, honra e adoração a um homem como se fosse Deus. Jamais Herodes deveria aceitar a adoração, a adulação, que somente deveria ser dadas a Deus e mais ninguém. Glória é uma palavra muito séria, que somente deve ser dada a Deus. Só Ele é digno de honra. Repita comigo, diga assim: somente Deus é digno de honra, é digno de glória e de todo louvor. Somente a Ele e mais ninguém. Você entendeu o que eu acabei de falar? Somente a Ele e mais ninguém. Somente Deus deve ser adorado, exaltado e glorificado. Jamais
jamais dedique honra, glória e louvor a homem algum. A partir do momento, irmãos, que você levantar a sua voz e olhar para um político, um professor, um músico, um pastor, um líder, seja de que espécie for, e achar que ele tem o lugar de Deus na sua vida, saiba de uma coisa: você acabou de cavar a cova para aquele líder, porque Deus não reparte a sua glória com ninguém. Mas eu aprendo uma coisa aqui, que o grande problema não é de Deus, o grande problema é eu e você, somos nós que gostamos de ser adulados. Nós gostamos que as pessoas nos batam nas costas. Nós gostamos que as pessoas digam assim: eu fiz, eu tenho a melhor fala, o melhor discurso. Em política, então, é aqui que você vê, porque todo mundo acha que é o melhor do que todo mundo. E político gosta de ser adorado pelas pessoas. Eu ouvi semana passada, que a popularidade do presidente João Lourenço está em 93% aqui no nosso país. Ele tem que tomar cuidado. Porque no momento que ele achar que é o cara, e que esse país não precisa de Deus e de mais ninguém, e que ele é o único que tem a capacidade de resolver os problemas dessa nação, eu te garanto uma coisa: acabou de cavar a sua própria cova para se enterrar. Porque Deus não reparte a sua glória com ninguém. E eu quero falar sobre essas coisas hoje, sobre bajulação. A Bíblia é sensacional sobre isso. A Bíblia é fantástica. Tem milhares e milhares de exemplos de pessoas que se afundaram, se acabaram, foram na lama. Alguns chegaram até a comer comida de porcos por causa da bajulação. Estão a entender o que eu estou falando, pessoal? Vou te mudar de lugar. Vai sentar aqui. Estão a entender o que eu estou falando, pessoal? Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 28, versículo 23. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 28, 23. A Bíblia diz assim: o que repreende o homem achará depois mais favor do que aquele que bajula com a língua. O que repreende o homem achará depois mais favor do que aquele que bajula com a língua. Provérbios capítulo 29, versículo 15. O homem que bajula o seu próximo arma uma rede aos seus passos. O homem que bajula o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Ei, quer ver um homem ser destruído? Comece a bajulá-lo. Comece a chamar de certo aquilo que ele faz de errado. Comece a aplaudir as loucuras, as tontices da sua própria vida. Comece a aplaudir os devaneios da sua própria consciência. Você vai ver onde a nação vai acabar, vai parar. Eu não tenho dúvidas em dizer isso. Angola chegou onde chegou, nessa podridão. Vocês sabem quanto que é a dívida de Angola? Hoje a dívida de Angola é avaliada em cerca de 72 mil milhões de dólares. 72 bilhões de dólares. Dívida que essa criança aqui é que vai pagar. Você vai pagar, porque quando os que nós estamos a dever virem cobrar e nós não tivermos condições de pagar, vão cobrar no Josué, vão cobrar no meu filho, vão cobrar no seu filho. Seu filho vai pagar a dívida. Dívida que está sendo feita ou que foi feita de maneira irresponsável, maluca, por causa de homens inescrupulosos que nos governam e que estavam fazendo coisas completamente erradas nessa nação. Ao invés de nós termos a coragem e a decência de chamar de errado aquilo que é errado,
muitos de nós bajulávamos, aplaudíamos, batíamos palma. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? É por isso que a nossa nação está assim, porque falta em nós a capacidade de chamarmos a atenção aos nossos líderes quando eles estão errados, os nossos pastores, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos professores quando eles estão errados, e nós temos a capacidade de chamar certo aquilo que está errado. Olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. O homem que bajula o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Provérbios 29, versículo de número 5. A Bíblia, conforme eu falei, tem milhares de exemplos que demonstram como a bajulação, como a adulação, como a adoração de homens destrói um país, destrói uma nação, destrói líderes. Herodes teve a oportunidade da sua vida, que é diante da adoração da multidão, Herodes teve a oportunidade de levantar as mãos e dizer: Senhor, receba a honra, receba a glória, receba o louvor, receba o domínio, não a mim, mas ao Senhor, somente ao seu nome da glória, não a mim, mas ao Senhor. Herodes teve a oportunidade de fazer isso, mas ele preferiu se deixar encher pelo seu próprio orgulho, pela sua própria presunção, achar que é alguma coisa, achar que ele é o cara, achar que ele tinha o poder e que poderia inclusive tomar o lugar de Deus. Ei, escuta de uma coisa que eu vou falar para você: o diabo nasceu no céu, o diabo não foi criado no inferno. A rebelião do diabo, do que você conhece hoje e chama de demônios, nasceu no céu. A rebelião nasceu no céu. Foi no céu que o diabo e os seus anjos, os seus demônios se rebelaram, tentando tomar o lugar de Deus. Foram expulsos do paraíso, e ao serem expulsos do paraíso, eles se tornaram diabo. Estão entendendo o que eu estou falando nessa noite, irmãos? Abra sua Bíblia, Salmo 115. Salmo 115, olha o que a Bíblia diz. Salmo de número 115. Oh meu Deus, ajuda-nos, Senhor. Levante nessa nação líderes que tenham temor de si, cristãos que entendam que somente o Senhor é Deus, e somente o Senhor deve ser adorado, exaltado e glorificado. Olha o que diz o Salmo 115, verso de número 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua bondade e da tua verdade. Não a nós, não a mim, eu não sou nada. Irmãos, se você achar que o pastor Nelson que está aqui é alguma coisa, você está perdido. Hoje eu estive conversando com um amigo, falando sobre essa questão do fechamento das igrejas. Eu disse para ele assim: cara, imagina uma coisa, seja inteligente, o Estado, eu não sei que, eu vou falar uma coisa aqui, irmão, eu não sei qual é o cocô que anda na cabeça dos nossos líderes em Angola, honestamente falando, irmão. Mas vai ter gente assim, ignorante do ponto de vista espiritual, pelo amor de Deus, nesse país. Vem cá, você acha mesmo que você vem todo domingo aqui na igreja por causa de mim? Você acha que sou eu, pastor Nelson, como líder, que você está buscando, procurando? O que te move? O que move as pessoas de todo domingo que elas estão na igreja? Segunda estão na igreja. Maninho, o que te move, meu filho? Você se sacrifica, vai trabalhar durante o dia, chega às 18 horas. Eu vejo o maninho de vez em quando, ele sai de lá do serviço a pé, vai para casa, chega em casa, a esposa foi para o serviço, foi para a escola, tem que se desdobrar entre o Josué e fica o tempo dividido, mas eles fazem um esforço, às 9 horas, um pouquinho, ele está cá para vir ministrar, O que é isso? O que é isso? Sabe o que o Estado não entende, irmão? O Estado não entende que nós somos uma força em movimento. Nós não existimos por causa do Estado. O Estado dizer assim, não, ei, a igreja é anterior ao Estado angolano. A igreja tem mais de 2.000 anos de história. Eu
não sou cristão porque o Estado me diz, tem uma lei, tem uma Constituição que me dá essa liberdade, esse direito de adorar a Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Se tivesse uma lei, uma Constituição em Angola, me dando o direito de adorar a Deus, eu adoraria. Se não tivesse, eu adoraria do mesmo jeito. Por quê, amados irmãos? Porque nós nascemos na cruz do Calvário. A igreja nasceu na cruz. Nós somos fruto do sacrifício vivo derramado na cruz do Calvário. Nós somos frutos de uma obra que não nasceu nas mãos de homens, mas nasceu por causa do sangue de Jesus que foi derramado e remido na cruz do Calvário. Aleluia, irmãos. Ei, somos discípulos da graça. Eu estou para ver gente tão ignorante nessa nação como muitos que estão aí no poder desse país. Vá ser desonesto assim lá na China, irmão. Pelo amor de Deus. Quem foi que disse isso? Não, irmãos. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Nós existimos para exaltar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. O nome do Senhor. Escute que eu vou falar mais uma vez para você. Está na hora de, nesse país, a igreja se levantar e exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Está na hora da igreja entender, do Estado entender, do governo entender que nós não somos embusteiros, que não somos bandidos, que nós não somos pessoas que foram levantadas por Deus para aldrabar pessoas. Não. Eu fiquei com medo do discurso do João Lourenço ontem, dizendo que o Estado vai colocar a mão em igrejas cujos pastores roubam o povo já pobre, humilde, tornando-os mais pobres ainda. De onde é que ele tirou essa ideia? Ei, é lógico que no meio de lobos, de ovelhas, tem lobos. Claro que tem igrejas cujos pastores não são sérios. É verdade. Não estamos aqui dizendo que não existe. Agora, colocar todo mundo no mesmo liquidificador, chamar-nos de bandidos, eu me senti ofendido ontem. Não, irmãos, eu não vou concordar com essa injustiça. Não vamos concordar com essa injustiça. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Eu já falei aqui. Se você achar que nós somos igreja, comunidade da família que existe há 2 anos, você está perdido. Eu quando olho para mim, eu me vejo, irmãos, que nós somos a continuidade de um ministério que começou lá em Atos capítulo 2. Começou com 12. Dos 12, um ficou para trás. Logo em seguida a igreja levantou outros para substituir os 12. Levantou Matias para substituir os 12. O time completo. Logo em seguida, irmãos, Pedro se levanta e prega o primeiro sermão. 5.000 se convertem. Eles são presos por causa do evangelho, açoitados em praças públicas. Mandam-nos ir embora e proíbem-nos de falar no nome de Jesus. Eles voltam para a praça, falam no nome de Jesus. Prendem-nos mais uma vez. Ei, Pedro prega o segundo sermão. 3.000 almas se convertem. Nós somos fruto disso. É isso que o Estado não entende. Somos uma força, somos fruto de um sopro de Jesus. Somos fruto de um milagre que Jesus derramou, que Jesus fez. Quando a igreja foi batizada com o Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes. Aquele sopro de Pentecostes perpassou 2.000 anos de história. Chegou até nós. Nós que estamos aqui, somos frutos dessa graça, desse amor, desse agir de Deus.